Amém. Pega a sua Bíblia e fica de pé nesse lugar. Mais uma vez nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Você que está nos visitando, está assim, meu Deus, o que está acontecendo agora? Eu não sei o que é isso. É só você acompanhar aí no telão conosco, tá bom? Amém. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até agora, Pai. Eu tenho convicção, ó Deus, de que tantas pessoas já foram tocadas, ó Deus, em meus louvores, orações. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque a Tua misericórdia tem nos alcançado, Deus. Eu peço que o Senhor continue falando conosco agora por intermédio da Tua palavra, Deus. Que ela venha produzir frutos de arrependimento, Deus. E que as minhas limitações não impeçam a agir do Senhor sobre cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Pode se sentar, fica à vontade. Vai abrindo sua Bíblia aí no Evangelho de João. Você conhece muito bem essa história pelo qual nós vamos ler essa passagem. João capítulo 12. João 12. Tem um comentarista bíblico que chama William Barclay. Ele fala que essa passagem aqui, ela nos dá um retrato da igreja nos dias atuais. Talvez você não conheça esse comentarista bíblico, mas talvez você já leu alguns comentários feitos por ele e não o conhece. Então ele diz que essa passagem de João, no capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 8, ela faz esse retrato, ela extrai dali alguns personagens e nos mostra algo sobre a nossa igreja. E nós vamos fazer essa leitura aqui, e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, um retrato da igreja, amém? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Olha só, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre um retrato da igreja, sabe? E eu creio que você sabe, a Bíblia é o livro talvez mais antigo e o mais atual, amém? Você acredita nisso, que ele fala conosco diariamente? A Bíblia é viva e é a palavra de Deus, amém? Você crê nisso? Amém. E aqui nós estamos vendo Jesus chegando lá em Betânia, chegando numa casa. Olha só que interessante, se você pegar também os primórdios da igreja, o primeiro imperador romano já começou a perseguir a igreja, e não tinham igrejas assim igual você pode escolher aí. Você passa numa avenida, tem 4, 5 igrejas para você escolher ali, mas antigamente não era assim. As pessoas se convertiam, os templos que tinham levavam os costumes judaicos, né? O Antigo Testamento. Então as pessoas que se convertiam ao cristianismo, o que elas faziam? Elas pegavam as suas famílias e reuniam-se aonde? Em casas. Viu, gente? Não foi a gente que inventou o GC, tá aqui já, ó. Por isso que a gente fala, meu irmão, você tem que ir para o GC, você tem que fazer parte do GC, tá aqui, ó. Eles se reuniam em casa, as pessoas se convertiam, pegavam suas famílias ali, não tinham os templos, eles iam para onde? Para as casas. Então você que não está no GC, deixa eu fazer um merchan, você que não está no GC, procura o Rafa e a Jennifer ali, levanta a mão, depois você vai procurá-los, eles vão achar um GC pertinho de você, e se não tiver, você é um forte candidato a abrir um GC na sua casa, amém?
Amém. Você viu, né? O amém está melhorando para os GC. Glória a Deus. Gente, GC é a extensão do pastoreio. É aqui, ó. As casas aqui, ó, foram as bases do desenvolvimento da igreja. Por isso nós falamos da importância do GC. Eles vão desenvolver também, talvez, os seus dons, talentos, seu chamado, vão te impulsionar, vão te ajudar. Está aqui desde já a importância. E olha só, vamos lá. Se você pegar Jesus, 6 dias antes aqui da Páscoa, estava chegando na cidade de Betânia. Já começa por aqui essa analogia, esse retrato da igreja. Betânia, alguns teólogos vão defender que essa palavra aí, se você buscar a etimologia, o significado dela, o conceito dela é casa dos aflitos. Será que tem alguma semelhança com a igreja? Casa dos aflitos? Será que tem pessoas aflitas que procuram a igreja? Será que tem pessoas muitas vezes tristes, abatidas, pessoas talvez olhando para a igreja como se fosse a última chance, a última esperança, talvez circunstâncias negativas, a vida não caminhando da forma com que você gostaria, e você naqueles momentos angustiado, aflito, você muitas vezes procura a igreja. E se você olhar essa passagem aqui também, que também está em Mateus 26 ou em Marcos 14, você vai olhar que Simão estava aqui também. Simão, a Bíblia fala de alguns personagens chamados Simão, e nesta casa tinha um que também não tinha um passado muito, digamos assim, bom. E também, será que isso tem semelhança com a igreja? Pessoas que não têm um passado muito bom, pessoas que não têm, talvez, não tiveram tantas experiências. E por que eu estou ressaltando isso? A casa dos aflitos, essa talvez vida passada de Simão, talvez não tão boa. Sabe por quê? Porque a igreja é um lugar, e essa é a primeira analogia que eu queria fazer, queria que você mentalizasse isso. A igreja é um local de pessoas em processo de transformação. Você acredita nisso? Você está em processo de transformação, você está evoluindo aí, nós estamos evoluindo. Só que uma coisa que nós precisamos entender é a diferença de processo e milagre. Fala assim: processo é diferente de milagre. Bem, você entende isso? Olha só, se você pegar uma uva, passar essa uva por todo um processo, fermentar, amassar, ela vai virar o quê? Um vinho, certo? Você consegue fazer isso? Sim ou não? Sim, você consegue. Se você souber o processo, você vai lá, você escolhe as melhores uvas e faz esse processo. Você consegue fazer esse processo. Mas aquilo que Jesus fez de transformar a água em vinho é o que? É um milagre. Então processo você consegue fazer, milagre só Jesus. Então, meu irmão, para de esperar milagre naquilo que é processo. Amém? Amém. Não espere milagre naquilo que você pode fazer com as suas mãos. Se o Senhor te chamou para fazer, meu irmão, comece a fazer. Não fique esperando milagre naquilo que você dá conta. Não fique esperando milagre daquilo que você pode levantar cedo, que você pode se esforçar, daquilo que você pode se dedicar um pouquinho mais, daquilo que você pode ir lá levantar a mão, colocar a mão na massa. Não espere milagre nessas coisas. Milagre é quando você esgotar todas as suas possibilidades, todas as suas capacidades intelectuais, todos os seus recursos, todo o seu fôlego, toda a sua finança. Depois que você esgotou tudo isso, meu irmão, aí sim você fala: Senhor, agora eu não consigo mais. Senhor, agora não está mais nas minhas mãos. Não, eu me esgotei aqui. Eu cheguei aonde eu fico completamente limitado e não consigo mais caminhar. Aí você está clamando por um milagre. Aí Jesus vai intervir, amém? Ele vai intervir na hora certa, no momento certo. Você pode achar que Ele está demorando, você pode achar que Ele não está te vendo, você pode achar que nada está acontecendo, mas, meu irmão, Ele está no controle do tempo, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Você crê nisso? Dá um amém aí. Então, meu irmão, Jesus chega na hora certa. Jesus chega na hora exata. Então aqui é um local onde pessoas estão em processo de transformação. E olha só que interessante, a igreja também, além de ser um lugar onde pessoas estão em processo de transformação, a igreja também é um local, infelizmente, onde o joio também é semeado com o trigo. Infelizmente, o próprio Senhor diz isso, eles crescem juntos. No final lá que você vai saber o que é joio, o que é trigo. E por quê? Quem estava aqui também? Judas. Judas também estava ali no meio. Judas teve o melhor pastor, não teve? Talvez as melhores companhias ali. Vivia, caminhava com Jesus, com os discípulos que também foram escolhidos por Jesus. Um ambiente talvez legal, de aprendizado, né? Imagina você caminhar com Jesus, escutando, ouvindo,
vendo Jesus fazendo os milagres, e você poder compartilhar e contemplar tudo isso com os seus olhos, testemunhas oculares daquilo que Jesus fazia. Mas infelizmente ele não tinha o coração naquilo ali. Judas, ele fazia parte, ele era militante de um partido político, sabia? Os herodianos, aqueles que gostavam da aliança de Roma ali com os judeus. E ele militava por isso, por quê? Porque nós lemos isso, não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Porque ele tinha um discurso de se importar com os pobres. Mas por que ele tinha um discurso de se importar com os pobres? Porque ele ficava na parte onde o dinheiro ali que Roma impunha era colhido. E quando ele arrecadava esse dinheiro, o que ele fazia? Ele tirava da bolsa. Sabe, esse é para mim, esse é para o santo, esse é para a igreja. Ele tirava parte disso. Então ele era ladrão, é isso que a palavra. Então a palavra diz que o joio, ele cresce ali no meio, infelizmente. Tem pessoas que vão apontar o dedo, tem pessoas que vão falar: nossa, olha lá, ele desvirtuou completamente um momento lindo de adoração, de entrega. Ele fala: não, esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Por que ela fez isso? Quebrou completamente o clima ali, meu irmão. E deixa eu te falar, vai ter pessoas do seu lado que só vão reclamar. Nossa, porque o louvor, nossa, porque o pastor, nossa, porque essa luz, nossa, porque esse barulho do climatizador, nossa, porque não sei o que lá, nossa, porque o estacionamento hoje, nossa, porque o banheiro. Não, meu irmão, vai ter gente que vai reclamar. E deixa eu te falar, não que eu queira aproveitar a oportunidade para falar isso que eu vou falar agora aqui, tá bom? Mas o que mais reclama é o que menos faz. É o que menos se dedica, é o que menos serve, é o que menos se importa, é o que mesmo tem senso de pertencimento, é o que menos está junto, é o que menos, sabe, está aqui com você, ajudando a carregar, subir no andame e pegar, é o que menos faz. E talvez mais está aqui, está na Bíblia, vai estar junto, o joio cresce junto. Pessoas que talvez querem minar você, que querem tirar, estão vendo você crescer, estão vendo você se desenvolver, estão vendo você se sentindo bem na igreja, né? Unidade, corpo, família. Você vem felizão, chega aqui, os voluntários lá no estacionamento recebendo bem, e você chega, mas vai ter um indivíduo ali que o inimigo vai usar para querer acabar com toda a sua alegria, acabar com o momento de adoração, igual o Judas fez sempre. Vai crescer junto, infelizmente. Olha só, se Judas estava ali e cuidava dessa parte, creio eu que talvez ele já tinha uma facilidade em cuidar. Não sei se ele era contador, né? Não sei se os contadores aí, não sei se era contador ali, não sei a função que se dava. Só que olha só, naquilo que talvez ele tinha um dom, um talento, naquilo que talvez ele tinha uma facilidade, foi onde mais o Senhor, onde mais o inimigo tentou ele. Você percebeu? Ele se importou tanto com 300 denários que estava sendo dado para adoração, que ele trocou Jesus por 30 moedas de prata depois. Então muitas vezes, meu irmão, presta atenção, se o seu dom e o seu talento não está sendo usado para edificar, a palavra diz que os dons e talentos são para a edificação dos santos, são para a edificação da igreja, amém? Você entende isso? Se o seu dom e seu talento não está sendo usado para a edificação, ele provavelmente pode ser usado até como uma pedra de tropeço na sua vida, se você não se cuidar, se você não entender isso. E olha só, o coração dele talvez estava tão deturpado que ele, sabe, através daquele momento de adoração, onde o momento de entrega, o momento que talvez todos poderiam contemplar junto e fazer junto, sabe, o coração dele estava tão fora da visão que deturpou o ponto de vista dele pelas coisas. Ele olhou para algo lindo, porém com o coração completamente deturpado, e mudou completamente dele. Então, meu irmão, se o seu coração não estiver talvez no Senhor, alinhado com o Senhor, alinhado com a visão que Deus nos deu, sabe, Ele pode mudar completamente a tua perspectiva das coisas que você está vivenciando. Talvez você está vendo uma pessoa num momento incrível e você coloca aquilo como algo completamente, sabe, falso talvez para você, enfim, porque o seu coração não está alinhado. Por isso que nós falamos aqui que o Senhor, Ele se importa primeiro com o seu coração, depois com aquilo que você pode oferecer, depois com aquilo que você pode dar. Por isso que a palavra diz: de tudo que você deve guardar, guarda o seu, porque dele procede as saídas para vida. Guarda o teu coração, meu irmão.
Se o seu coração não estiver alinhado, ele pode deturpar completamente a tua visão. Então guarda o teu coração. Por isso nós falamos aqui, ministramos, se você pegar lá Gênesis 4, sempre ministramos isso na oferta aqui. O Senhor aceitou primeiro o que? Abel e a sua oferta. Ele rejeitou o que? Caim e a sua oferta. Olha só, o Senhor não rejeitou ou aceitou as ofertas primeiro, Ele aceitou as pessoas primeiro. Primeiro Ele aceitou a pessoa e depois a oferta da pessoa. O que está falando assim? O Senhor primeiro aceita, sabe, a sinceridade do seu coração, e depois aquilo que você entrega mediante a sinceridade do seu coração. Então se você está com o coração deturpado e fala assim, não, mas eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante, eu sou generoso, meu irmão, com o seu coração deturpado, desculpa, é a oferta de Caim. O Senhor não está se agradando, você está fazendo por mero protocolo. Então olha só, além de ser um lugar, casa de aflito, além de ser um lugar onde pessoas em processo de transformação, além de nós termos aqui o joio semeado junto com o trigo aí, crescendo junto com o trigo, a igreja é um lugar onde se gera vida. Sabe por quê? Quem estava lá? Lázaro. Não, Lázaro estava ali. Lázaro era a pessoa, era a expressão do poder de Deus naquele lugar. Porque Lázaro estava morto, gente, fisicamente. Lázaro tinha morrido. Então olha só, e para você ver como Jesus, Ele é... Talvez você ache, como nós falamos aqui, que Jesus está demorando, que a sua bênção, Ele não fala com você. Meu irmão, Jesus sabe o tempo certo. Quando Ele morreu, a irmã dele chegou para Jesus e falou que Jesus, você demorou, já foi. Já se faz quantos dias? 4 dias, não é isso? 4 dias. E sabe por que 4 dias? Porque existia na cultura ali judaica uma crença que até o 3º dia a alma ficava por ali, né? Podia ressuscitar, podia acontecer alguma coisa, e depois desse 3º dia já foi. Então por que não Jesus chegou? Talvez se Jesus chegasse antes e fizesse o milagre, as pessoas não iam acreditar na crença ou não no milagre. Jesus esperou passar a cultura, Jesus esperou passar a crença. É o 4º dia, agora não tem mais uma alma, não, por aí. Então agora é a minha hora de chegar. Ele chegou no momento certo, meu irmão. Ele chegou no momento onde as pessoas iam ver que de fato é um milagre, que de fato é a atuação do Senhor, que não tem outro, não tem outro formato, meu irmão. E olha só, alguns teólogos defendem, e isso expressa a grandiosidade do poder de Deus. E quando ele chega ali naquele túmulo, onde talvez não estava só Lázaro, podia ter outros ali do lado, outras pessoas que já morreram também estavam sepultadas ali. Ele falou assim, ó, Lázaro, sai para fora. Meu irmão, se ele não falasse Lázaro, só falasse sai para fora, todos os mortos que estavam ali a levantar e sair para fora, porque o poder dele quando chega, irmão, inunda aquele lugar ali. Então por isso que ele foi especificamente, peraí, eu estou vindo aqui por Lázaro, então peraí, Lázaro, sai para fora. Porque senão se ele chegasse ali, meu irmão, e falasse, ó, sai para fora, ferrou. Ia aparecer filme de terror. Mas ele chegou na hora certa, onde o milagre foi de fato consumado. E tem outras questões nesse texto que é interessante, né? Lázaro, sai para fora. Ele estava lá fora, por que ele falou sai? Por que ele não falou vem? Quem fala sai é porque está dentro, né? Sai para fora. Mas ele estava fora, e tinha que falar o quê? Vem para fora. Mas aí vocês vêm para o Carisma Start e aprende mais aí, que eu não vou ficar dando uma aula de graça aqui, não estou brincando. E quando Lázaro ali naquela casa representando gerar vida, o que eu estou falando, meu irmão? E por que você precisa entender e fazer essa analogia para a igreja, que a igreja é um local onde se gera vida? Porque muitas vezes você chegou aqui com um laudo médico onde você foi desenganado. Talvez você está aqui e a sua empresa está indo de mal a pior e você não vê nenhuma alternativa. Talvez a sua família aqui está necessitando de uma restauração. O seu lar está completamente, deturpado por algum motivo. O inimigo entrou e acabou com a sua casa, acabou com a sua família, meu irmão. A igreja é um lugar onde se gera vida. Basta uma palavra do Senhor, o seu relacionamento pode voltar. Esse laudo médico pode sumir, o Senhor pode fazer algo que pode surpreender todos os médicos ali, e a sua vida ser um testemunho ali. Só que você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que a igreja é sim um lugar onde vida é gerada, onde será vida. Por quê? Porque Jesus está aqui, meu irmão.
Esse mesmo Jesus que estava ali, esse mesmo Jesus que estava presente ali, que é gerador de vida, que estava ali, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Jesus que está aqui, que pode entrar aí na sua vida e pegar isso que talvez você ache que é impossível e resolver da maneira mais simples e fácil e rápida. Só que você precisa colocar isso diante dele. A igreja é um local onde gera vida. A igreja é um local para servir. Sabe que a igreja é um local para servir? Quem estava servindo ali? Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia. Bom, a igreja é um lugar de serviço. Amém? Só os voluntários falou amém. Quem não falou é porque não está servindo ainda. Meu irmão, você precisa entender isso. Nós temos um destino e uma missão, são coisas diferentes, amém? Destino, qual é o nosso destino? Os céus, não é? As moradas celestiais. E qual é a nossa missão? Foi cantada aqui hoje. Se o nosso destino é o céu, a nossa missão é trazer o céu para a terra. No Pai Nosso lá, como que ele ensina a orar? Venha a nós o teu, o que é reino? Governo. Venha a nós o teu governo. Seja feito o que? A tua, assim como é feita, seja feita onde? Então qual que é a nossa missão, meu irmão? Trazer as realidades do céu para a terra. Missão. Então, meu irmão, se você entende isso, você não pode chegar na igreja e falar: ai, esse banco é tão gostoso, né? Eu quero ficar tanto tempo aqui. Não, meu irmão. Você precisa entender que você tem uma missão. Você tem uma missão de trazer a realidade do céu para cá. E como que você faz isso, meu irmão? Servindo. O pessoal do louvor estava aqui, ó, se esforçando, ensaios e problemas técnicos, e vai e continua trazendo realidades, independente das circunstâncias, puxando realidades dos céus para a terra, meu irmão. Quando você entra lá, você vê um diálogo, você vê voluntário, você vê a transmissão, você vê a equipe técnica, você vê isso, todos estão colaborando para quê? Para que as realidades do céu sejam acontecidas aqui na terra, aqui em Lagoinha Sorocaba, para que você receba uma palavra, para que você receba de uma atmosfera de adoração no louvor, para que você receba uma oração, para que você seja curado. Tudo isso são realidades do céu, porque nós não podemos fazer isso, meu irmão. Nós não conseguimos fazer com a nossa própria mão. Nós fazemos tudo isso para que o Senhor se manifeste aqui. Nós precisamos entender que um atributo do Senhor é a onipresença. A onipresença, o Senhor está em todos os lugares. Amém? Você crê nisso? Onipresença, atributo incomunicável do Senhor, só Ele tem. Só que, porém, Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele está presente, não significa que Ele se manifesta em todos os lugares. Aonde que Ele se manifesta? Onde as pessoas estão juntas, onde a igreja está reunida, se santificando, buscando, orando, clamando, sendo igreja, sabe, compartilhando, recebendo, vivenciando o ser igreja. Aí nós estamos chamando a manifestação do poder de Deus, meu irmão. E quando Jesus se manifesta, meu irmão, nada pode segurar o que Ele pode fazer. Meu irmão, a presença manifesta do Senhor. Vai estar passando alguém no estacionamento ali, vai sentir um negócio diferente ali, ó. Vai estar passando um carro aqui, ó, subindo ou descendo. Quando ele passar aqui na frente, ele vai sentir algo diferente, porque a presença manifesta de Jesus está aqui. Sabe, é por isso que nós precisamos compreender essa missão e clamar por ela, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Se o louvor estiver aqui, eu se esforçando, e você não se entregar, meu irmão, e você não começar a cantar, e você não começar a glorificar, se você não começar a interceder, se você não começar a orar, não vai acontecer. Meu irmão, corpo é unidade. Corpo é unidade. Não se faz igreja sozinho. É unidade. Então a igreja, meu irmão, é um local onde você serve, onde você entende a missão, onde você, sabe, entende o DNA da igreja, a visão da igreja, é essa missão de trazer realidades do céu para a terra, e você começa a vivenciar isso, e você começa a se doar por isso, você começa a se colocar à disposição para que essas coisas aconteçam, para que essas realidades sejam mudadas, porque você desfruta talvez disso,
Então se você desfruta, você precisa entender que já chegou a hora então de você começar a compartilhar isso, de você também ser o meio. O Senhor, Ele faz em nós e depois Ele faz através de nós. Não pode parar em mim, não pode. Se eu parar em mim, eu vou ser o cara mais egoísta que existe. Não, em mim e através de mim. Eu não sou o fim, nós somos o meio para que essa realidade aconteça. Nós somos o meio pelo qual o Senhor vai estabelecer aqui a manifestação da presença dEle. Irmãos, tem que estar falando amém por isso, porque você precisa ser esse meio. Sabe por quê? Porque depois você não entende isso, você não fala amém. Depois, quando você está precisando de alguma coisa, tem alguém que você quer que você salve, aí você vai começar a orar, meu irmão. Processos e milagres, tem coisa que é processo e nós precisamos fazer. A salvação de alguém só o Senhor pode dar, meu irmão. Mas o convite de trazer aqui para cá é você que vai fazer. Não adianta, salva o fulano, e você nunca chamou ele para a igreja com vergonha. Não adianta, meu irmão, você tem que se levantar, você tem que fazer a sua parte, você tem que ir lá convidar, você tem que orar. Se te chama para orar, vai lá orar, vai fazer, sabe? Se coloca à disposição onde você estiver, independente de onde você estiver, meu irmão. Essa presença está em nós, está em nós. Esse servir é o entendimento que nós temos, não para fazer somente aqui, mas independente do local onde você está. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, sabe? O nosso valor não está em quem você é, o seu nome, quantos seguidores você tem, não, está naquilo que você carrega. Agora, se você não entende o que você carrega, meu irmão, se você não entende o poder que existe dentro de você, se você não entende essa presença do Espírito Santo que tem dentro de você, é por isso que o inimigo fica minando você. É por isso que o diabo fica falando que você não sabe nada, que você é fraco, que você não entende nada de Bíblia, que você nem tem autoridade para sair falando, que você nem... Olha só a sua vida, quem é você para chamar o fulano para ir para a igreja? Olha aí você, meu irmão, é isso que o diabo quer colocar na sua vida todos os dias. E sabe o que é o pior? Muitas vezes você acredita nisso. Por isso que toda vez antes de pregar, eu faço questão de falar quem você é, de você falar com a sua boca e declarar: meu irmão, eu não faço isso só porque é uma tradição, porque o pastor Márcio faz, porque talvez nem todas as lagoinhas fazem isso, mas eu gosto de fazer isso aqui sempre. Sabe por quê? Porque eu faço você declarar com a sua boca assim, ó: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu começo a fazer você a entender as realidades, você entender quem você é, que você não é o que o diabo fala que você é, você não é aquilo que a sociedade aponta para você, você não é o que as pessoas apontam para você, não, você é o que a Bíblia diz que você é, meu irmão. E é isso que você precisa entender, que existe uma vida de Deus dentro de você, sabe? Existe um poder dentro de você. O inimigo fica querendo calar você porque ele sabe o que tem dentro de você, ele sabe o poder que existe dentro de você, e ele não quer que esse poder seja despertado, porque se for despertado, ele sabe que ele perdeu. Só que você precisa entender isso. Você tem que ser a primeira pessoa que entende. Você tem que ser a primeira pessoa que se levanta. Você tem que ser a primeira pessoa que vai orar mesmo, que declara mesmo, que pisa lá, que passa um óleo, que você tem que ser essa pessoa. Não vou dar glória a Deus porque ninguém está dando. Meu irmão, você tem que ser o primeiro a tudo, a dar glória a Deus, a falar amém, a puxar uma palma, a glorificar, a ir fazer. Nós temos que ser os primeiros. É isso, não tem que ficar esperando, irmão, não. Se você recebeu, fala amém, sabe? Dá um glória a Deus, não tenha vergonha disso, tem que ser o primeiro. A igreja é esse local onde servir acontece. Outra coisa, a igreja é um local onde nós ofertamos com excelência. A igreja é um local onde nós ofertamos com excelência. Aqui foi ofertado um perfume de 300 denários. Um denário é igual a paga de trabalho de um dia. Então aqui, ó, se um ano tem 365 dias, é quase um ano de trabalho. Quase um ano de trabalho que foi ofertado ao Senhor. Estou pensando, será que eu pulo essa parte aqui de ofertar com excelência ou eu continuo? Continua? Não sobrou, então eu não vou dar dízimo. Vocês querem que continue mesmo? Não sobrou. Mas o meu dízimo eu dou em cesta básica. Está filmando agora, né? Esqueci. Mas o meu dízimo eu dou em cesta básica. Mas o meu dízimo eu faço ação não sei o que lá. Mas ofertar, meu irmão, você acha que a gente paga as contas aqui com amor? Eu chego no dono, dou um abraço, tá pago de hoje. Meu irmão, assim não.
Meu irmão, ofertar com excelência é isso. Não é aquilo que não vai talvez custar nada para você. Eu não estou falando só de dinheiro não, tá? Porque tem o dízimo do seu tempo também, sabia? Eu vou ser voluntário, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, se você não tem tempo para servir aquele que ofertou com excelência o único filho para a sua vida, ofertar com excelência é muitas vezes ofertar aquilo que vai te custar, aquilo que vai doer. Mas o meu tempo, mas não sei o que, nossa, mas e agora? Não, se sobrar tempo eu faço. Não, se liberar um tempinho na minha agenda eu me voluntario. Meu irmão, isso não é servir com excelência. Isso não é se entregar com excelência. Isso não é fazer o seu melhor. Meu irmão, a gente faz o melhor para tantas coisas. A gente se dedica para tantas coisas, quer fazer o nosso melhor, quer ser visto, quer se posicionar na sociedade, quer o melhor emprego, quer o melhor isso, mas talvez na igreja tem uma barreira. Para servir com excelência, você entender o que foi feito com excelência para você. Por mais que você faça com excelência, você nunca vai conseguir retribuir aquilo que foi feito para você. Nunca. Mas é necessário entender que é necessário essa entrega. É necessário você ofertar com excelência e ver que talvez vai doer, que talvez você vai ter que abrir mão de alguma coisa, e talvez você vai ter que se esforçar um pouco mais, e você vai ter que apertar a sua agenda um pouco mais, e você vai ter que talvez se desdobrar nos horários para servir com excelência aquele que primeiro te serviu com excelência. Esse entendimento nós precisamos ter. Nós precisamos compreender que a igreja é um local onde se oferta com excelência. É fazer o nosso melhor. Meu irmão, aqui eu poderia muito bem fazer a virada aqui na igreja. Podia muito bem. Não, aperta essas cadeiras aí e tira esses corredores e coloca a gente aqui. Mas eu não tenho estrutura para isso. Como que eu ia fazer? Não tem banheiro, não tem estacionamento, não tem... Eu poderia... Problema de cada um, não, meu irmão. A gente quer fazer com excelência, porque é para o Senhor. A gente quer trazer conforto, a gente quer trazer experiência, a gente quer trazer o melhor para você, para sua família, para os seus convidados, para você ser bem recebido, para você desfrutar bem, para você ter um momento legal. Sabe, para talvez você trazer uma pessoa que você tem orado aí o ano inteiro e no culto da virada essa pessoa aceitar Jesus e ir lá na frente, confessar Cristo como Senhor e Salvador. É isso. A gente quer fazer com excelência. Por que talvez a gente demora tanto para fazer as transmissões? Porque a gente quer fazer com excelência. A gente quer fazer com excelência. Porque nós entendemos que se é para o Senhor, meu irmão, se é para ofertar, vamos ofertar com excelência. Na minha adolescência na igreja, toda vez no dízimo e na oferta, o pastor tinha o hábito de falar uma coisa. Talvez vocês vão identificar isso. Dê o seu melhor, não é? Os pastores mais antigos não falavam isso na hora da oferta? Você tem que entregar o seu melhor. Aí você abria a carteira, tinha 4 notas de 2 e uma de 10. O que é dar o seu melhor? É a de 10, não é? E quando tinha uma de 50, você fingia que não via ela. Se tinha uma garupa lá então, você fala, nossa. Mas eu entendi assim, talvez ainda sem muito conhecimento, mas eu fazia questão de dar aquilo que eu tinha de melhor, sabe, de ofertar aquilo que eu tinha de melhor, de entregar aquilo que eu tinha de melhor, do meu tempo, do meu a fazer, sabe, daquilo que eu gostava, daquilo que eu entendia como missão, daquilo que eu entendia como propósito de vida. Eu estava ali para entregar com excelência. Por quê? Porque eu entendo que igreja é um local onde você oferta com excelência. E tudo isso acontece por quê? Porque no comecinho aqui você vê 7 dias antes da Páscoa, Jesus Cristo chegou lá. Meu irmão, tudo isso acontece por quê? Porque Jesus Cristo chegou aqui. Isso acontece porque Jesus Cristo está aqui.
Meu irmão, e aonde Jesus chega, esses entendimentos precisam ser destravados. Essas realidades precisam começar a acontecer. Onde Jesus chega, meu irmão, é necessário abrir a mente para que esses processos de transformação, como nós falamos, que a igreja também é um local onde pessoas estão em processo, que esses processos aconteçam, meu irmão, que as mentes sejam renovadas, sabe, que uma nova criatura comece a surgir ali, entendendo um novo propósito, entendendo um novo e vivo caminho, entendendo o motivo pelo qual o Senhor as trouxe, o motivo pelo qual o Senhor as conduziu até aqui. Sabe, é necessário esse entendimento, porque Jesus está aqui. Onde Jesus está, ambientes são transformados. Você pode ver, onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia, ambientes eram transformados. Ele não fez muitas coisas em um lugar, não que ele não fez nada, ele não fez muitas coisas em um lugar, por quê? Pela incredulidade das pessoas. Mas onde Jesus chega, e as pessoas não só acreditam, mas confiam em Jesus, meu irmão, realidades são completamente transformadas. Ambientes são completamente mudados, pessoas são completamente transformadas, pessoas são curadas, sabe, vidas são restauradas, pessoas são libertas de espíritos maus. Sabe por quê? Porque tudo isso são coisas sobrenaturais, são as coisas pelo qual o Senhor me chamou e te chamou para fazer. Irmão, o Senhor nos chamou para fazer coisas sobrenaturais. Curar enfermos, purificar o leproso, expulsar os demônios. Isso daqui não é coisa natural, não. Isso são coisas espirituais, meu irmão. O Senhor nos chamou para fazer coisas espirituais, sobrenaturais. E nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, a gente não vai conseguir, sabe, avançar sendo uma igreja sólida, uma igreja bíblica, uma igreja onde a presença do Senhor se manifesta, onde o poder se manifesta. Nós precisamos crescer como uma igreja relevante, uma igreja que entende isso, uma igreja de discípulos de verdade. E sabe quem também estava lá? Aqui, os discípulos. Eu quero que você entenda muito bem isso que eu vou falar agora, para você não achar que eu estou falando heresia aqui. Quem escolheu os discípulos? É sem medo, meu irmão. Quem escolheu os discípulos? Lá em João 8 a palavra diz o quê? Que não fostes, Jesus falando, né? Não foste vós. Não foi vocês que me escolheram, gente. Fui eu que escolhi vocês. Sabe por que eu estou falando isso? Entenda o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Porque a igreja, ela não é para quem quer. A igreja não é para quem quer. A igreja é para quem Jesus escolhe. Irmão, se você está aqui, é porque Jesus te escolheu. Ah, eu vim convidado. Não. Se você está aqui, meu irmão, hoje, se você está aqui agora, se você está aqui nesse culto, seja servindo, seja recebendo, é porque Jesus te escolheu para estar aqui, meu irmão. E se Ele te escolheu, entenda isso, é porque existe algo para você fazer, existe um chamado específico para você, existe uma missão que você precisa compreender, existe algo que você precisa se despertar e começar a fazer, e se levantar, entender. Falou, pastor, eu estou entendendo, eu preciso, e clamar pelo Senhor, clamar pela ação dEle na sua vida. Pastor, você está falando aqui, esse retrato da igreja não está fazendo nada disso, meu irmão. Não sou o Espírito Santo que está falando aí no seu coração aquilo que você precisa fazer, como você precisa se posicionar, a missão que você precisa cumprir. Porque se você está aqui, meu irmão, entenda isso, eu quero repetir, é porque Jesus te trouxe para cá, é porque Ele te escolheu para estar aqui. Tem um chamado, tem algo específico que você precisa entender, tem algo que você precisa se posicionar para fazer. Porque se Ele te chamou aqui, meu irmão, Ele quer te ver como discípulo. E como discípulo, não como um seguidor, não como talvez um espectador, não. Ele quer você como um discípulo. Sabe por quê? O discípulo sabe o fim. O seguidor talvez não, está ali pela multiplicação do pão, né? Está ali pelas curas, está ali pelos milagres. Não, fiquei sabendo que lá em Sorocaba está tendo milagre, então vamos lá. Não, fiquei sabendo que lá em Sorocaba está tendo multiplicação de cesta básica lá, e tá, glória a Deus. Então, não. Discípulo sabe qual é o fim. E deixa eu te falar, o fim não é tão legal quanto você espera. O fim aqui talvez pode não ser tão legal, mas existe uma recompensa na glória para isso. E o discípulo sabe disso. O discípulo sabe dessa recompensa, sabe dessa eternidade pelo qual ele foi chamado, sabe qual é esse fim, onde o próprio Jesus fala assim, ó, eu vou para meu Pai, eu vou lá preparar, sabe, muitas moradas ali,
porque tem muita gente que vai subir daqui a pouco, então eu preciso agilizar aqui. Então, meu irmão, existe um chamado para você que está aqui nessa noite. Existe algo pelo qual o Senhor te trouxe aqui para que você venha entender. Existe algo que o Senhor está despertando aí no seu coração. Existe algo pelo qual o Senhor te trouxe aqui e está queimando no seu coração, e você precisa entender isso. Você precisa vivenciar isso. Você precisa receber isso. Você precisa entender que tem algo, existe uma missão, existe, sabe, muita coisa a ser feita nessa cidade aqui, meu irmão. É por isso que o Senhor te trouxe para cá, é por isso que Ele te plantou aqui, porque tem uma grande obra para ser feita. Meu irmão, a gente tem tantos sonhos para essa cidade aqui, que se a gente pudesse passar aqui, a gente ia ficar um culto dos sonhos aqui, para você entender tudo que a gente quer nessa cidade aqui. Só que a gente precisa daquelas pessoas que ofertam com excelência, aquelas pessoas que servem, aquelas pessoas que entendem a visão, que entendem a missão, que entendem o motivo pelo qual foram chamadas, que entendem que Jesus te trouxe para cá por um motivo. Nós precisamos dessa igreja. É dessa igreja que nós precisamos. É essa igreja que o Senhor espera. Uma igreja relevante, uma igreja que se posiciona, uma igreja viva, uma igreja, sabe, vibrante, uma igreja atuante, sabe, uma igreja que clama a presença aqui, mas que ao mesmo tempo está lá fora se doando, se entregando, ministrando, orando, sabe, dando o seu melhor para as pessoas que estão lá fora. É ter esse entendimento. É essa igreja que o Senhor quer. É esse retrato aqui da igreja que o Senhor espera. Então, meu irmão, eu quero repetir: se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor te escolheu para estar aqui. Ah, eu só vim visitar. Você acredita que é isso, né? Você acredita que você veio visitar. Tem gente que está nos visitando aqui pela 1000ª vez já. Ah, estou visitando, né? Só não fez o start ainda, né? Vou saber quem são essas pessoas aqui. Essas que estão rindo, ó, deixa eu ver. Mas vocês estão entendendo, gente? Fica de pé no seu lugar.